Eu saúdo a todos na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Mário e queria deixar aqui de meditação para vocês a respeito deste livro, Arqueologia. Esse é o livro que fala da origem do pecado. A martiologia é um nome composto, não é? De dois nomes. Logia é uma ciência. Então o que eu quero falar para vocês é assim. Onde é que está todas as origens da verdade? Na Bíblia. E por que o homem faz livro? Porque Deus tem uma parceria com o homem. E essa parceria Deus fez com o homem depois do sexto dia. Deus não tinha parceria com o homem até fazer ele. Depois que Deus fez o homem, aí vem o sétimo dia, que é de descanso. Muitos pensam que o descanso é para Deus, o descanso é para o homem. Aí Deus, né, estabelece com o homem uma aliança eterna. E a palavra de Deus diz lá em Pedro 3, 2 Pedro 3, 18, ele fala, crescei na graça e no conhecimento. Então veja bem, como que é feita a obra de Deus? Uma parte é para Deus fazer e outra parte é para nós fazer. E qual é a parte que Deus faz, pastor? A parte que é para Deus fazer é a parte do impossível. Isso significa que o que é para Deus fazer, o homem não consegue fazer. E o que é para o homem fazer? Deus não faz. Agora, Deus pode fazer a parte do homem, mas ele não faz. Por quê? Porque ele é fiel. Ele é fiel, então ele valoriza o homem, que é a imagem e a semelhança dele. E se ele fizer, ele está tirando o nosso poder. Mas nós somos feitos com o poder de domínio. E dentro do poder de domínio, existe o livre-arbítrio. Então, quando nós falamos dessa matéria, esse nome você não encontra na Bíblia. Por quê? Porque quem criou foi o homem. Olha só, a parceria começa assim. Quais são as duas ciências mais usadas no planeta Terra? É número e letra. O número é a ciência de Deus e a eficácia do número. A eficácia do número é para ordenar. Aí vem a segunda ciência mais usada na Terra, letra. A letra é uma ciência do homem. Qual é a eficácia da letra? Para relacionar. Então, o mundo está perdido porque só usa a ciência de Deus para ele fazer o que ele bem quer. Agora, a própria ciência do homem é para relacionar com quem? Com Deus. Olha como é que foi escrita a Bíblia. Deus inspirou e o homem escreveu. Isso já é parceria. A primeira grande parceria mostrada para nós, que estamos vivendo o tempo da graça, a primeira grande parceria é essa. Deus inspirou e o homem escreveu. Aí, em dois. E aí Deus não podia fazer só? Não, mas ele está conosco. Depois vem. Quanto tempo levou para fazer essa obra? Aí usa-se a ciência de Deus. As duas trabalham junto. Parceria é isso. As duas trabalham junto. Entre 1.500 e 1.600 anos. Por quê? Começou em Moisés e terminou aí a ciência do homem. Moisés, nome, relacionamento. Começou em Moisés e terminou em João. Moisés viveu 1.500 anos antes de Cristo e morreu no deserto. João viveu
100 anos depois de Cristo. Aí você pega 1500 antes de Cristo com 100 depois de Cristo, 1500 com 100 dá 1600. É lógico que não é exatamente 1600, mas está entre 1500 e 1600 anos. Esse foi o tempo que levou. Quantos homens Deus usou para fazer a conclusão dessa obra? 40 homens, está escrito. Então Deus inspirou e o homem escreveu. Quer dizer, e o que está escrito são as revelações de Deus. A revelação de Deus é isso. Aí o homem começa a criar. O homem é autorizado a criar. Qualquer obra que você que está me ouvindo, começando pelo seu filho, quem põe o nome é você. A revelação de Deus está por escrito, para nós saber que Deus esteve na terra e conversou com o homem. E mandou escrever em parceria, para saber que o homem tem uma parceria com Deus, ou Deus com o homem. E Deus não quebra essa aliança, quem quebra é o homem. Então, o homem criou esse livro aqui, ó. A martiologia, estudo da ciência do pecado. Mas como é que pode isso? Porque tem parceria. Quem colocou esse nome você não acha na Bíblia. A martiologia é um nome criado pelo homem. O homem é o dono da letra. É lógico que foi Deus que concedeu, mas o dono da letra é o homem. E o número, o dono do número é Deus. E o mundo inteiro só expede 2 tipos de diploma aos homens profissionais. As faculdades só dão esses 2 tipos de diploma, que é uma linha profissional. Número e letra. E através disso aí nós sabemos quando nós nascemos, quem somos nós, como é o nome dos nossos ancestrais, porque tem essas 2 ciências. E livro. Livro tem tudo quanto é tipo de livro. Agora, livro sagrado, nós temos o livro da vida e temos o livro de juízo ou das obras. São livros sagrados, sim, e as escrituras sagradas. A martiologia não é escritura sagrada. Contém textos da escritura sagrada. Agora existe o estudo do homem. Crescer na graça e no conhecimento é descobrir as ciências existentes que Deus deixou. E também o homem é autorizado a criar ciência. Mas aqui é estudar. Estudar a ciência, ó. Livro feito pelo homem. Mas ele é recheado de textos bíblicos. Então, você quer ver? Eu vou deixar aqui de meditação que esse livro fala da origem do pecado. E como é que nós sabemos? Só através de estudo. Então, e a Bíblia é a revelação de Deus. Porque Deus mandou escrever. Porque ninguém nunca viu Deus, nem pode ver. E qual o motivo? Porque ele é Espírito. Então eu quero deixar aqui 2 versículos de meditação que se encontram em Ezequiel 28, versículo 14 e 15, que diz assim no 14: Tu eras querubim ungido para proteger e te estabelecer no monte santo de Deus. Estava no meio das pedras afogadas, andava. O 15: Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Você está vendo? Os anjos, Deus não fez demônio.
O demônio se transformou, foi transformado. Por quê? Porque a origem do pecado, que nem fala aqui, esses versículos, o homem pega e faz montagens, escreve livros, onde fala do pecado, a origem do pecado, né? Fala aqui, onde se originou o pecado? O homem que cria. Isso aqui é uma verdade prática do homem. Onde se originou o pecado? Verdade prática do homem. Quando se originou o pecado? Essas escritas aqui é obra do homem. Aí vai na Bíblia. Aí nós lemos aqui, tá vendo? O anjo querubim. Quem é Satanás hoje? Aí nós vamos estudar isso. Aí você vai na Bíblia, a Bíblia revela quem era. Aí, tá vendo o que falou 14? Tu eras querubim ungido para proteger. Olha o projeto de Deus na vida do anjo querubim. Então nós sabemos hoje que anjo querubim não é um só, é um exército. Agora qual foi que caiu? O líder. Porque assim, as coisas de Deus têm ordem. O governo de Deus é um governo muito ordenado. É uma ordem que nós só vamos conhecer mesmo quando chegar no céu. Então, tá vendo? É que nem uma família. Família tem um corpo familiar e tem um cabeça. Quem era o cabeça lá dos querubins? Tem um líder. E o líder caiu. E ele era perfeito. Até o dia que foi encontrado nele iniquidade. E o que é iniquidade? A Bíblia revela que é pecado. Agora, iniquidade está na Bíblia. Pecado está na Bíblia. Então, como é que nós sabemos? Que é uma parceria entre Deus e o homem na terra. Agora, muitos estão aí perdidos falando que quem escreveu a Bíblia foi o homem, mas é lógico, é parceria. Deus não fez parceria com o homem para escrever o livro da vida. Porque Deus sabe escrever. Deus é completo. Deus não fez parceria com o homem para escrever o livro das obras. Deus tem parceria nos 3 livros, só nas Escrituras Sagradas. Olha, tem mais uma. É dos 3 livros, o mais completo que tem é as Escrituras Sagradas. Porque as Escrituras Sagradas falam da origem do pecado, aonde causou o primeiro pecado, como e por quem chegou o pecado na terra, quem primeiro pecou na terra, de onde veio a origem do homem, como que é a vida do homem, como será o fim da vida do homem. Então, esse é um livro completo, não é parcial. O livro da vida é um livro parcial, ou ele trata de uma totalidade só. Não tem parcialidade, como a gente pensa, porque ele trata de uma coisa só. O que é? O livro da vida só tem nome de salvo. E o livro das obras, ou do juízo, tem tudo que os homens fazem aqui na terra, está escrito lá. Por isso Deus revela e fala, eu conheço as tuas obras. Está tudo registrado. Aonde nós estivermos um dia, Deus conhece o nosso passado. Aí eu também conheço o meu passado. Lógico, você já viveu ele. Agora, você conhece seu passado depois que você passou a ter entendimento. E depois que você passou a ter entendimento, você passou a pecar. E antes de pecar, você já era culpado do pecado de Adão. Aí, Deus te conheceu antes de você vir para esse mundo. Por quê? Porque seu corpo é contido de 3 coisas. É constituído de
Ó, é constituído de corpo, alma e espírito. Isso é uma engenharia de Deus. Agora, a martiologia fala de pecado. Esse livro é do homem. E a gente vê os homens falando, minha Bíblia, só se for na Bíblia dele. Olha, eu quero falar para você. O homem não tem Bíblia. O homem possui uma Bíblia que ele compra. Mas o que a Bíblia fala? A Bíblia é quem garante. E não a minha Bíblia ou a sua Bíblia. A minha Bíblia, não, eu não tenho Bíblia. Eu comprei uma Bíblia para me estudar as revelações de Deus. Porque a Bíblia em si é uma parceria de Deus com o homem. Então nós aprendemos muitas coisas erradas. E aí, quando a gente aprende errado, nós saímos por aí pronunciando errado. Por isso crescei na graça e no conhecimento. Para quê? Para que a sua palavra possa penetrar no coração dos homens, que são a pessoa que mais vai precisar da ajuda daquele que tem Deus na vida. Isso é amar o próximo. Então, a martiologia, ó, nós temos aqui um curso básico onde contém, ó, teologia, cristologia, pneumatologia, angiologia, antropologia, amartiologia, soteriologia, Antigo Testamento, Novo Testamento, geografia, eriosologia, evangelismo, missiologia, eclesiologia, arqueologia, educação cristã, metodologia, método para ensino para estudo da Bíblia, homilética, hermenêutica e escatologia. Então, onde eu li aqui é uma escatologia, que vai servir para o mundo vindouro. Mas foi inspirado na época de Ezequiel. Entendeu? Que começou com Moisés. Então a Bíblia tem as classificações por causa disso. Ó. Moisés deu início. Os 5 primeiros livros, quem escreveu? Moisés. Depois vem 12 livros históricos. Tem um monte de gente ali que escreveu. Depois vem os livros poéticos, 5 livros. Depois vem 17 livros proféticos, 5 maiores, 17 menores. Cada um é um homem, com exceção nos profetas maiores, que 2. São 5 livros, profetas só são 4, que é Jeremias. Escreveu Jeremias e Lamentações, né? Então é mais ou menos aí. Aí nós vamos aprendendo que realmente Deus tem parceria conosco. Aí o homem fala, mas parceria não presta, sociedade não presta. É porque você não conhece a verdade. Quem não conhece a verdade, ele nasce, morre, sem saber o que é a verdade. Agora, quer conhecer a verdade? Estude as revelações de Deus. Onde é que está? Nas Escrituras Sagradas. Não está no livro da vida. No livro da vida só tem o nome de Saulo. Não está no livro das obras. O livro das obras fala o que você fez da vida. Se você matou, roubou, estrupou, detonou, guerreou, está tudo escrito. Então ele te dá o tempo, você nascer nele. Nascendo nele, seu nome vai para o livro da vida. E os das obras, ele perdoa todos os seus pecados. Então, estamos falando aqui de pecado. Então, onde originou o pecado? Na terra ou no céu? No céu. Por que um homem? Nenhum homem. Foi pelo um anjo que está aqui, ó. Isso aqui é escatologia, aqui em Ezequiel, é escatologia, ó. Ezequiel 28, 14. Tu eras querubim ungido. Olha só. E era perfeito, até no dia que foi encontrado, até o dia que achou-se ou encontrou iniquidade em ti. Deixou de ser perfeito. O homem também, lá no Jardim do Éden, ele foi feito um homem perfeito. Nós não fomos feitos para morrer.
mas nós pecamos contra Deus. O que é pecado? Pecado é desobedecer às ordens do soberano Deus. Porque ele não fez e nem criou nada para favorecer a ele. Ele já é completo. Deus cria para o homem um monte de regalias. Deus criou para o homem físico um monte de bênção, dádiva, chuva, sol, sereno, orvalho, vento, oxigênio e riqueza. Riqueza tem na terra, tem nas águas e tem no espaço aéreo. Para que esses benefícios? É tudo para o homem. Então riqueza é a origem de Deus? É. E o pecado, a origem de anjo. No céu. Começou lá, o primeiro foi lá. Mas o que é pecado? É pecado, pecar contra Deus. O primeiro foi no céu. O segundo na terra. Aí Deus quer salvar o homem de quê? De passar a eternidade longe dele. Então, por isso, essa matéria é muito importante. A martiologia, a doutrina do pecado. E nós precisamos de cada dia nos converter. Porque Jesus está de braços abertos chamando, vinde a mim. Todos. É uma chamada coletiva. Para quê? Para perdoar os pecados. Não importa a situação que você esteja, ele está chamando, vinde a mim. Então a martiologia é muito importante. Faça um curso básico. Você tem chamada para exercer ministério? Faça um curso básico de teologia. E se você gostar, você vai dar continuidade, você vai fazer um médio. E se você estiver gostando, você vai acrescentar degrau na sua vida. Você pode fazer bacharel. E se você tiver condição e quiser, tem mais subida. O que é mestrado. E se você quiser subir mais um degrau, vem doutorado. O penúltimo grau de subida entre os homens. E se você quiser mais, você pode fazer um PhD. Onde você vai ser um ícone na base da filosofia. O que é filosofia, pastor? Filosofia são a nossa linha psíquica de racionar. Você pensa de uma maneira, é válido? É. Eu penso de outra maneira, é válido? É. A minha esposa pensa de outra maneira, é válido? É. O meu filho pensa de outra maneira, é válido? É. Agora, qual que está o certo? Nenhum. O certo é o de Deus. Então, nós precisamos de crescer na graça e no conhecimento. Então, em cima desse versículo, está escrito aqui no livro de Isaías, 55, onde diz, no 6 me chama muita atenção. Buscai o Senhor. Isso é revelação. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto estou perto. Hoje Deus está perto de nós. O 7. Deixa o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Está vendo? E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos, ó, Deus revelando, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, são os meus caminhos. Então você vê, nós temos o direito de pensar e de agir da maneira que a gente quiser. Isso é chamado de filosofia. Então existe o filósofo cristão e o filósofo que não é cristão. Qual é que está o certo? Nenhum. São opiniões. E aí está aqui, a martiologia é para estudos
né, dentro da Bíblia, para tirar de dentro de nós as nossas linhas negativas. Eu acho, eu creio assim. Não, não. O correto é de Deus. Então, buscai o Senhor, enquanto se pode achar. Crescei na graça e no conhecimento. Deus quer derramar da graça dele na sua vida. E aí, como tem parceria agora, vai buscar conhecimento entre os homens. São duas linhas filosóficas. As revelações de Deus e o seu conhecimento com os dos homens, que se dedicou, o homem dedicou em fazer um livro falando do pecado. E ele busca onde a origem? Na Bíblia. Amém? Então fique com essa palavra, guarde essa palavra, medite nessa palavra. Hoje você ouviu uma palavra sobre pecado. Então, onde originou o pecado? A origem do pecado veio do anjo. E o anjo era querubim, não era qualquer um. Ele era anjo querubim ungido, feito perfeito, até no dia em que foi encontrado nele iniquidade. Aí deixou de ser perfeito. Tá vendo? Nós também. O que é pecar? Pecar é contradizer a vontade de Deus. É contradizer as suas ordens, tanto na lei como nos mandamentos. Então, se nós contradizermos o que Deus tem para nós estamos pecando. Então, o que origina pecado? Desobedecer a Deus. Aí a desobediência gera pecado e o pecado gera a morte. Desobedeceu a Deus, você está gerando pecado. E o pecado gera morte. E a morte é cruel. Ninguém escapará. Aí Deus está trabalhando através das dádivas para que você, no dia que perder sua vida, porque deixou de ser perfeito, desintegrar corpo, alma e espírito, seu espírito é que precisa de salvação. O seu corpo físico voltará ao pó da terra, estado de origem. O fôlego de vida, um espírito de vida, volta a Deus. E o seu espírito, que foi gerado dentro de você, através do sopro, vai para onde? Para o céu ou para o inferno? Ele não pode ficar na terra. É esse que Deus quer salvar. Então procure saber o que é pecado que Deus quer te salvar. E com pecado, meu irmão, não entrará no céu. Amém? Então você precisa de ter uma justificação. Só quem faz é Deus. Depois você faz a regeneração, que é uma reforma na sua vida. E depois siga a paz com todos, sem a qual ninguém verá a Deus. Em cima disso, Deus é incondicional. Que Deus possa lhe abençoar, abrir a sua mente, para você entender e fazer teologia, que é para você chegar a esse poço, não, mas um mar de maravilha que é as Escrituras Sagradas. E essa aqui vai te ajudar, tá bom? Que Deus abençoe, em nome de Jesus.